Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ar fresco da manhã pairava sobre o campus de Academia Sotoni Monte, uma escola particular renomada por sua excelência acadêmica, mas também por sua atmosfera opressiva e elitista. Seus prédios de tijolos vermelhos, jardins impecavelmente cuidados e salas de aula repletas de alunos de famílias abastadas pareciam exalar prestígio. Mas por trás dessa fachada brilhante prevalecia uma verdade mais sombria. O diretor, Ricardo Coleman, ele era temido por todos. Alto, com cabelos grisalhos e um terno impecável, apresentava-se como um defensor da disciplina e da ordem. Mas os alunos sabiam a verdade. Coleman não era apenas rigoroso, era cruel. Por trás de seu discurso sobre excelência, escondia-se um desprezo arrepiante por aqueles que considerava indignos de sua escola. E entre seus alvos favoritos estavam sempre os alunos negros. Todos os anos, 1 ou 2 alunos de minorias étnicas chegavam a Sotoni Monte graças a bolsas de estudo ou à condição social de seus pais. E todos os anos Coleman encontrava um jeito de tornar a vida deles um inferno. Ele já havia destruído sonhos, arruinado históricos acadêmicos e humilhado adolescentes publicamente. Ninguém ousava enfrentá-lo, nem mesmo os professores que tinham muito medo de perder o emprego. Foi nesse clima que um novo aluno chegou numa manhã de segunda-feira, Maya Johnson. Seus passos ecoaram pelo corredor principal quando ela cruzou pela primeira vez o enorme limiar da academia. Ela tinha 16 anos com um olhar profundo e determinado, mas sua postura discreta revelava o desejo de permanecer despercebida. Os alunos a encaravam, alguns com curiosidade, outros com desdém. Para eles, ela era apenas mais uma bolsista. Coleman, que por acaso passava pelo corredor, parou abruptamente ao vê-la. Seu rosto endureceu e seus olhos a examinaram friamente. Mais uma, pensou ele com um toque de desprezo nos olhos. Ele aproximou-se dela, imponente, e declarou em voz alta, para que todo o corredor ouvisse. Bem-vinda à Academia Sotoni Monte. Senhorita Johnson. Maya Johnson, senhor, respondeu ela, educada, mas firme. Johnson, é? Ele fez uma pausa, forçou um sorriso e acrescentou. Espero que você entenda que esta escola tem padrões muito elevados. Nem todos conseguem se adaptar a eles. Maya não respondeu. Ela sustentou o olhar dele, fixo e silencioso. Ela nem sequer tinha aberto a boca ainda, mas uma discussão já havia começado. O que Coleman não sabia naquele dia era que aquela jovem não era uma presa fácil. O que ele não sabia, acima de tudo, era que Maya Johnson não era uma pessoa qualquer, e ao atacá-la ele acabará de iniciar uma batalha da qual se arrependeria amargamente. O sol mal havia nascido sobre o bairro nobre de Nova York, mas os corredores de Academia Sotoni Monte e um murmúrio de conversas preenchia o ar. Alunos com uniformes impecáveis e bolsas de grife a tiracolo discutiam provas, festas de fim de semana e as últimas notícias. Mas em meio a essas conversas, uma sombra pairava, a do diretor Ricardo Coleman. Por mais de 20 anos, Coleman governou a escola como um tirano. Para os pais ricos que financiavam a academia, ele era um homem da disciplina, garantindo que seus filhos permanecessem em um ambiente seletivo. Mas para os alunos ele era, acima de tudo, uma figura temida. Dizia-se que um único olhar dele era suficiente para causar arrepios, que ele podia arruinar uma reputação com uma única palavra. Alguns até diziam que ele sentia prazer em escolher suas vítimas, dentre aqueles que não tinham o nome certo, a cor de pele certa ou os recursos financeiros certos. Em seu escritório, com as paredes cobertas de diplomas e fotos dele com políticos locais, Coleman saboreava seu poder. Sentado atrás de sua grande mesa de mogno, ele consultava a lista de novos alunos do ano. Seu olhar recaiu sobre um nome. Maya Johnson. 16 anos. Excelente histórico acadêmico. Pais não mencionados em detalhes. Origem. Transferido. Coleman franziu a testa. Johnson, é? Ele murmurou. Só mais uma dessas histórias de mercado de ações ou de favorecimento. Ele pressionou a caneta contra o papel e circulou o nome. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Vamos ver quanto tempo ela dura? Entretanto, no grande salão de estudos, os alunos discutiam sobre os recém-chegados. Ethan Miller, filho de um advogado famoso, olhava para a lista que havia sido afixada no quadro. Ao lado dele, Chloe Ramírez, uma estudante de origem latina, suspirou. Olha só mais uma novidade. Maya Johnson. E então? Perguntou Ethan, intrigado. Você não entende? Coleman vai atrás dela. Como sempre. Ethan franziu a testa. Ele conhecia bem a reputação do diretor, mas nunca tinha visto ninguém ousar enfrentá-lo.
O sinal tocou, marcando o início de um novo dia. Os alunos correram para suas salas de aula. Mas nos corredores a atmosfera mudou abruptamente. Coleman acabará de aparecer, seus sapatos tilintando no piso, seu olhar percorrendo cada rosto. A algazarra cessou imediatamente. E foi ali que ele a viu. Maya Johnson. Ela estava parada ao lado do seu armário, guardando suas coisas calmamente. Não parecia impressionada com a comoção ao seu redor. Coleman deu um passo à frente imponente e toda a multidão prendeu a respiração. Você deve ser a nova Senhorita Johnson, é isso mesmo? Sim, senhor, respondeu Maya com voz clara. Sou bem-vindo à Academia Sotonimonte. Mas entenda uma coisa, aqui não toleramos mediocridade nem indisciplina. Você terá que provar que merece sua vaga. Um silêncio pesado pairou sobre o corredor. Alguns alunos sorriram com cumplicidade, aguardando a reação da recém-chegada. Mas Maya não desviou o olhar. Calmamente guardou o livro, fechou o armário e respondeu em tom sereno. Vim aqui para aprender, senhor. E não pretendo falhar. Um murmúrio percorreu a multidão. Coleman ficou paralisado por um segundo, surpreso com tanta autoconfiança. Então, seu sorriso gélido reapareceu. Veremos, disse ele, antes de se virar. Enquanto ele se afastava, Chloe sussurrou para Ethan. Ela é corajosa, mas não sabe no que está se metendo. Ethan, por sua vez, não desviou o olhar de Maya. Algo nela lhe dizia que este ano não seria como os outros. E pela primeira vez em muito tempo, o reinado do diretor Coleman parecia estar vacilando. O sinal das 8 horas tocou por todo o prédio principal. Os alunos sentaram-se em suas salas de aula, alguns ainda conversando, outros folheando seus cadernos para dar a impressão de estarem estudando. O ar tinha cheiro de madeira encerada e giz fresco. Maya Johnson. Ela entrou em sua primeira sala de aula, História Americana. A sala era espaçosa, as paredes cobertas de mapas antigos e retratos de presidentes. Cerca de 30 alunos já estavam sentados. Assim que ela entrou, todos os olhares se voltaram para ela como se fosse um holofote invisível. Algumas das moças bem vestidas trocaram sorrisos zombeteiros. Um rapaz ao fundo, Tyler Brooks, filho de um influente empresário, disse em voz baixa. Esta é a nova atração do zoológico. E rompeu uma risada abafada. Maya respirou fundo, manteve a calma e escolheu um lugar perto da janela, longe das primeiras filas onde os filhos de ricos desfilavam. Seu olhar encontrou o de Ethan Miller sentado a 2 mesas de distância. Ele lhe deu um sorriso discreto, como um sinal silencioso de apoio. O professor entrou, um homem careca e cansado com um olhar inquieto. Ele começou. Ótimo, turma, temos uma aluna nova. Senhorita Johnson, poderia se apresentar? Todos os olhares se voltaram para ela novamente. Maya endireitou-se, sua voz clara. Meu nome é Maya Johnson. Tenho 16 anos. Adoro história e literatura. Vim para cá para trabalhar duro e ter sucesso. Um silêncio, seguido por um murmúrio sarcástico. Tyler levantou a mão e, sem esperar ser chamado, disparou. Ou talvez para tirar proveito da caridade da escola. Mais risos irromperam. O professor franziu a testa, mas não se atreveu a dizer nada. Maya, por outro lado, encarou calmamente. Não preciso de caridade. Preciso de justiça e oportunidades, respondeu ela com firmeza. O silêncio voltou a reinar imediatamente. Até mesmo aqueles que zombavam dela perceberam que ela não era do tipo que se deixava intimidar. Ethan, divertido, sussurrou para Chloe, que estava sentada atrás dele. Ela é incrível. Acabou de chegar e já está enfrentando Tyler. Chloe assentiu com a cabeça, mas seu olhar preocupado denunciava um pensamento sombrio. Sim, mas Coleman não vai deixar isso passar. Porque ao mesmo tempo no corredor estava o diretor. Ricardo Coleman. Ele observava discretamente através da porta de vidro. Seus olhos fixaram-se em Maya com uma intensidade gélida. Ele ouvirá cada palavra. E em sua mente a decisão era clara. Aquela garota seria seu alvo. Nos dias seguintes, Maya fez o possível para se adaptar. Trabalhou diligentemente, tomou notas com atenção e participou das aulas quando questionada. Mas apesar de seus esforços, os obstáculos continuaram surgindo, um após o outro. Tudo começou numa manhã de terça-feira. No meio de uma prova de matemática, o diretor Ricardo Coleman irrompeu na sala, com as mãos cruzadas atrás das costas, o olhar penetrante percorrendo os alunos. Vá em frente, disse ele num tom falsamente cortês. Então, de repente, aproximou-se da mesa de Maya. Sem aviso prévio, ele pegou sua cópia, ergueu-a na frente de toda a turma e anunciou. Interessante. Parece que a senhorita Johnson terminou muito rápido. Rápido demais, talvez. Um silêncio constrangedor se instalou. Maya, com os olhos fixos nele, respondeu calmamente.
Eu estudei, senhor. Coleman esboçou um sorriso frio. Ou talvez você tenha encontrado um jeito mais rápido. Ele colocou a folha de papel sobre a mesa, amassou-a nas mãos e declarou: suposta fraude. 0. Uma risada abafada ecoou do fundo da sala. Tyler estava se vangloriando. Maya, com os punhos cerrados, se obrigou a respirar devagar. Ela queria gritar, protestar, mas sabia que Coleman estava apenas esperando por isso para destruí-la ainda mais. Depois da aula, no corredor, Ethan aproximou-se dela. Foi injusto, Maya. Todo mundo viu. Sim, mas quem vai falar? Respondeu ela amargamente. Você viu o professor? Ele nem sequer se atreveu a abrir a boca. 2 dias depois, na Assembleia Geral no ginásio, Coleman atacou com ainda mais força. Ele estava no palco, diante de centenas de alunos e professores. Após um discurso sobre excelência acadêmica e disciplina, seu olhar recaiu sobre Maya, sentada na terceira fila. Alguns alunos, disse ele em voz alta, acham que podem se contentar apenas em estar aqui, mas a excelência exige mais do que isso. Exige um certo respeito pela imagem que devemos projetar. Ele apontou para ela. Senhorita Johnson, poderia por favor levantar-se? O coração de Maya afundou, mas ela se levantou, ereta. Coleman olhou para ela de cima a baixo, na frente de toda a assembleia. É exatamente isso que eu quero dizer. Olha o uniforme dele. Amarrotado, mal ajustado. É assim que você representa a Academia Sotoni Montney? Risadas nervosas ecoaram pela sala. Maya, vermelha de vergonha, cerrou os dentes. Ela havia passado 1 hora preparando seu uniforme naquela manhã, mas Coleman sempre encontrava um jeito de menosprezá-la. De repente, uma voz surgiu do meio da plateia. E isso é assédio. Todos se viraram. Era Ethan Miller. Ele se levantou, furioso. Você não tem o direito de tratá-la assim na frente de todos. Um silêncio gélido se instalou. Coleman o encarou, os olhos fascando de raiva. Sente-se imediatamente, Sr. Miller. Ou o senhor compartilhará do mesmo destino. Ethan ficou de pé por alguns segundos, depois finalmente se sentou, mas seu olhar desafiador nunca abandonou Coleman. Maya, por sua vez, cerrou os punhos. Naquele dia, ela entendeu que o diretor não se contentaria com meras palavras. Ele queria quebrá-la. Mas no fundo, uma chama havia se acendido, a chama de nunca desistir. Após a humilhação pública no ginásio, a reputação de Maya já circulava por todo o campus. Alguns alunos a olhavam com pena, outros com desprezo, como se ela estivesse fadada ao fracasso antes mesmo de começar. Mas em meio a essa atmosfera pesada, diversos tipos de olhares foram dirigidos a ela. A primeira foi a de Ethan Miller, filho de um respeitado advogado nova-iorquino. Ele não era do tipo que temia Coleman, embora todos soubessem o preço a pagar por enfrentá-la. Naquela mesma noite, ele a encontrou na biblioteca. Maya, sentada num canto isolado, folheava um livro de história quando ele colocou um caderno à sua frente. Aqui estão minhas anotações de matemática. Assim, você não precisará refazer a prova à toa. Ela olhou para ele, surpresa. E por que você está fazendo isso? Se o Coleman descobrir que você está me ajudando, você vai se meter em grandes problemas. Ethan deu de ombros. Porque é injusto, e todos fingem que não veem. Mas eu não consigo. Maya permaneceu em silêncio por um momento, depois esboçou um leve sorriso. Obrigada, Ethan. Você é o primeiro a me ver como algo além de a garota nova. A segunda fonte de apoio chegou mais tarde, inesperadamente. Enquanto guardava suas coisas no armário, uma voz feminina soou. Ignore Tyler e seus amigos. Eles são patéticos. Maya se virou e descobriu Chloe Ramírez, um aluno brilhante de origem mexicana, conhecido por estar entre os 3 melhores da turma. Você acha que eles vão parar? Perguntou Maya. Chloe balançou a cabeça negativamente. Não, mas você não precisa enfrentar isso sozinha. Coleman já tentou me fazer ir embora também. Não diretamente, mas por meio de comentários, humilhações. Ele falhou. Intrigada, Maya perguntou baixinho. Como você fez isso? Chloe deu um sorriso malicioso. Mantive-me irrepreensível. Sem erros. Sem desvios. E guardei minhas provas. Pessoas como ele detestam quando são forçadas a mostrar sua verdadeira face. Naquela noite, pela primeira vez desde sua chegada, Maya não se sentiu mais completamente sozinha. Agora eram 3, Maya, Ethan e Chloe. 3 estudantes que pareciam não ter nada em comum, mas que foram unidos pela luta contra a injustiça. Sentados juntos no refeitório quase vazio, eles compartilharam seus sentimentos. Ethan bateu com o punho na mesa. Precisamos encontrar uma maneira de confrontá-lo. Coleman não pode continuar humilhando os alunos dessa forma. Chloe, mais cautelosa, respondeu. Cuidado, ele é poderoso, e tem o conselho de administração na palma da mão.
Mas sempre há brechas. Maia, com os olhos brilhando, murmurou. Então nós os encontraremos. Não vou deixar esse homem me destruir. Não a mim. Não agora. À sombra da Academia Sotonimonte, uma aliança acabará de ser forjada. E embora Coleman sempre estivesse acostumado a escolher seus alvos sem resistência, desta vez ele descobriria que estava mexendo com a pessoa errada. Era uma manhã de quinta-feira e a Academia Sotonimonte realizava sua assembleia semanal no ginásio. Os alunos estavam reunidos nas arquibancadas, aguardando o discurso habitual do diretor. Ricardo Coleman, que gostava de relembrar sua visão de excelência e disciplina. Maia sentou-se na terceira fila, ao lado de Chloe e Ethan. Ela podia sentir a atmosfera eletrizante, como se o silêncio do ginásio estivesse prendendo a respiração. Desde a humilhação da prova de matemática e os cochichos nos corredores, Coleman não havia se esquecido da presença dela. E todos sabiam que ele não perderia a oportunidade de lembrá-la do seu lugar, na opinião dele. Coleman subiu na plataforma, ajeitou o terno e pigarreou. Meus queridos alunos, começou ele, com a voz ecoando por todo o ginásio, a Sotonimonte Academy se destaca pela excelência de seus alunos e pelo rigor de seus valores. Ele fez uma pausa, lançando um olhar frio sobre a plateia. Então, com um gesto lento, indicou Maia. E alguns de vocês já acham que estão acima das regras. Todos se viraram para ela. Maia instintivamente sentou-se. Senhorita Johnson, continuou ele, não entendo como a senhora pode afirmar representar esta escola com isto. Ele apontou para o uniforme impecável que Maia vestia. O silêncio no ginásio tornou-se pesado, quase sufocante. Alguns alunos reprimiram o riso nervoso. Sua aparência é inadequada. Sua atitude é suspeita. E disse ele, arqueando uma sobrancelha, temo que seus resultados sejam insuficientes. Nesse instante, Ethan levantou-se subitamente da cadeira. Senhor Coleman, ele gritou. O que o senhor está fazendo é puro e simples assédio. O ginásio inteiro ficou paralisado. Todos os alunos observavam, fascinados e aterrorizados ao mesmo tempo. Coleman virou-se lentamente, com os olhos fascando de raiva. Sente-se imediatamente, Miller, rosnou ele. Ou você terá o mesmo destino daquele aluno. Ethan, apesar da ameaça, permaneceu de pé, com o olhar desafiador. Chloe apertou a mão de Maia por baixo da mesa, como se quisesse lhe dar um pouco de coragem. Maia sentiu o coração disparar. Estava com medo, claro, mas o medo não a impediria. Levantou a cabeça e com voz calma, porém firme, disse: Senhor, eu não mereço ser humilhado na frente de todos. Estou aqui para aprender, não para ser insultado. O silêncio no ginásio tornou-se ainda mais denso. Coleman, surpreso com a própria audácia, quase cambaleou, e então um sorriso frio surgiu em seus lábios. Muito bem. Vamos ver quanto tempo você dura? Mas o que Coleman não sabia era que Jason Carter, um aluno apaixonado por vídeo e jornalismo escolar, havia gravado toda a cena com seu celular. Cada palavra, cada olhar, cada humilhação foi capturada, invisível para o diretor. Nos dias que se seguiram, esse vídeo circulou pela escola, depois pela internet, e Coleman percebeu que havia acabado de cruzar uma linha que não podia mais controlar. Maia saiu da academia com Chloe e Ethan ao seu lado, o coração pesado, mas determinada. Uma certeza ardia dentro dela. Essa luta estava apenas começando. Após a assembleia, os murmúrios dos alunos se espalharam como fogo em palha seca. Todos comentavam sobre a audácia de Maia e a visível raiva de Coleman. Mas ninguém imaginava que um acontecimento transformaria essa tensão em uma crise completa para a diretora. Jason Carter Coleman, um estudante de 17 anos, era apaixonado por vídeo e jornalismo escolar. Ele tinha um forte senso de justiça e detestava injustiças gratuitas. Durante várias semanas, ele observou Coleman humilhar certos alunos, particularmente alunos negros e de minorias. Naquele dia, ele havia gravado discretamente a assembleia em seu celular. Cada palavra, cada gesto da diretora, cada humilhação infligida a Maia foi capturada com perfeita precisão. Jason sabia que um dia, essa evidência poderia ser útil. Ele postou o vídeo anonimamente no fórum estudantil da escola, um espaço online onde os alunos compartilhavam informações e boatos. O vídeo rapidamente viralizou. Os comentários começaram a surgir aos montes. Inacreditável! O diretor humilha um aluno negro na frente de todo o ginásio. Isto é intolerável. Tem de parar. Maia é corajosa. Eu nunca teria me oposto a ela dessa forma. Em pouco tempo, o vídeo se espalhou para além dos muros de Sotonimonte. Pais começaram a compartilhá-lo nas redes sociais. E-mails de protesto se multiplicaram e alunos, inspirados pela coragem de Maia, começaram a dar depoimentos anônimos sobre humilhações passadas.
Enquanto isso, Coleman, em seu escritório, permanecia completamente alheio. Ele se vangloriava de seu controle sobre a escola e de sua capacidade de intimidar qualquer um. Mas alguns dias depois, recebeu um e-mail anônimo contendo um link para o vídeo. Ele abriu o link e, pela primeira vez em anos, o medo se insinuou em seus olhos. Ele viu Maya, ereta e calma, encarando a plateia. Ouviu Ethan se opor a ele. Viu as risadas dos alunos, mas acima de tudo, viu a humilhação que havia infligido, transmitida para o mundo inteiro. Coleman sentou-se pesadamente na cadeira, o rosto pálido. Suas mãos tremiam levemente. Ele finalmente entendeu que seus métodos não podiam mais permanecer ocultos. Cada humilhação, cada injustiça, agora estava documentada e era pública. Nos corredores de Sotonimonte, Maya ainda não tinha noção da extensão total do impacto do vídeo. Mas seus aliados Ethan e Chloe sabiam que o poder havia acabado de mudar de mãos. Pela primeira vez, Coleman não detinha mais o controle absoluto. E no silêncio eletrizante que se instalou, um pensamento ardeu na mente de Maya. Esta escola nunca mais será a mesma, e ele vai sentir falta dela. Poucos dias após a divulgação do vídeo, a relativa calma do campus retornou. A academia Sotonimonte foi enganoso. Os alunos cochichavam nos corredores, alguns elogiando a coragem de Maya, outros temendo a retaliação de Coleman. Mas uma tempestade muito maior estava se formando. Naquela manhã, Maya foi chamada à sala do diretor. Coleman já estava lá, atrás de sua mesa, braços cruzados, o rosto vermelho de raiva. Senhorita Johnson, ele começou com uma voz gélida. Acredito que a senhora violou certas regras, ao divulgar conteúdo inapropriado sobre a escola. Maya, imóvel, sustentou o olhar dele. Eu não transmiti nada, senhor. O senhor está enganado. Coleman deu um passo à frente, e sua voz tornou-se mais ameaçadora. Não brinque comigo. Todo mundo sabe que você humilhou o diretor na frente da escola inteira, e você vai se arrepender. Naquele instante, Maya tirou algo da bolsa, uma fotografia emoldurada. A foto mostrava sua mãe, Angela Johnson, posando na Casa Branca ao lado do presidente dos Estados Unidos, segurando um documento oficial. O senhor não sabe com quem está falando, Sr. Coleman, disse Maya calmamente. Minha mãe, Angela Johnson, é assessora jurídica do governo. Ela sabe tudo que o senhor faz aqui. Coleman empalideceu, seus olhos se arregalando ligeiramente. Ele já ouvirá falar da família Johnson, mas nunca imaginara que aquela garota que ele humilhara fosse parente direta de alguém tão influente. Você está blefando, ele murmurou. Não estou blefando, respondeu Maya. E aconselho você a pensar bem nas suas próximas ações. Cada humilhação, cada injustiça, agora está documentada. E você não é mais o único no controle desta escola. Coleman sentou-se pesadamente na cadeira, cambaleando pela primeira vez em sua carreira. Ele percebeu que suas ameaças habituais, seu poder e sua autoridade haviam desmoronado em um instante. Algumas horas depois, Angela Johnson recebeu um telefonema direto do Conselho Administrativo da Sotonimonte Academy. O vídeo, os depoimentos dos alunos e as evidências da ligação com Maya haviam pressionado a administração. Pais influentes e a mídia já começavam a se interessar pelo caso. Coleman, por sua vez, sentiu o nó da forca apertar. Seu nome, antes sinônimo de controle absoluto, logo seria manchado para sempre. E Maya, pela primeira vez, compreendeu que sua família não só podia protegê-la, como também derrubar o tirano que a atormentava desde sua chegada. Poucos dias após o confronto na sala do diretor, o clima na escola estava tenso. A academia Sotonimonte e as coisas tinham mudado. Os alunos pressentiam que algo estava se transformando. Rumores circulavam, os sussurros se tornavam mais ousados e alguns professores que antes permaneciam em silêncio começaram a demonstrar pequenos sinais de apoio a Maya. Enquanto isso, Coleman estava trancado em seu escritório, olhando pela janela com uma mistura de raiva e medo. Ele sabia que cada ação que havia tomado contra Maya agora estava documentada. O vídeo de Jason havia circulado por toda a escola e já estava se espalhando nas redes sociais. Mensagens anônimas no fórum estudantil o assediavam, lembrando a todos que ele não era mais intocável. De repente, o telefone dele tocou. Ele atendeu com um grunhido. Coleman. Sr. Coleman, disse uma voz gélida do outro lado da linha, sou Angela Johnson. Parece que o senhor se esqueceu de uma regra fundamental. Não pode humilhar minha filha impunemente. Coleman recuou na cadeira com o rosto pálido. Senhora Johnson, eu não sabia, ele gaguejou. Você sabia perfeitamente bem, respondeu ela com firmeza. E agora você responderá perante o conselho escolar e os pais. Cada injustiça que você cometeu contra Maya e os outros alunos será investigada. Aconselho você a cooperar.
No dia seguinte, o Conselho Administrativo convocou uma reunião de emergência. Os membros ficaram furiosos após assistirem ao vídeo e receberem inúmeras reclamações de alunos e pais. Coleman foi interrogado, cada acusação detalhada, cada evidência pesando contra ele. Pela primeira vez em anos, Coleman não conseguiu impor sua vontade. Seus argumentos habituais, intimidação, ameaças, mentiras, já não surtiam efeito. Cada prova, cada depoimento, o enfraquecia ainda mais. Enquanto isso, nos corredores, Maya caminhava orgulhosamente ao lado de Ethan e Chloe. Os alunos a paravam para parabenizá-la ou sorrir para ela. Sua reputação havia mudado. De alvo, ela se tornará um símbolo de coragem e justiça. Alguns dias depois foi publicada uma declaração oficial. Richard Coleman foi suspenso de suas funções até a conclusão da investigação. Seu nome, antes respeitado e temido, agora estava associado à humilhação e à injustiça. Maya, por sua vez, compreendeu que sua vitória não era apenas pessoal. Ela acabará de mudar o equilíbrio de poder naquela escola, e sua coragem inspiraria todos aqueles que haviam sofrido humilhações silenciosas. Naquele dia, a realidade atingiu Coleman em cheio. Ele havia subestimado uma aluna, ignorado o poder do nome dela e pensado que sua autoridade era absoluta. Ele acabará de descobrir que havia atacado a pessoa errada. O salão principal da academia havia sido requisitado para a ocasião. O conselho diretor estava sentado na plataforma com semblantes sombrios, enquanto Richard Coleman permanecia no centro, nervoso e rígido como uma estátua. Diante dele, cerca de 100 alunos, professores e pais aguardavam para ver como ele responderia às crescentes acusações contra ele. Coleman sabia que sua reputação, pacientemente construída ao longo de décadas, estava desmoronando. Cada humilhação infligida, cada palavra dita contra Maya e outros estudantes de minorias, havia sido documentada, filmada e gravada. O primeiro depoimento foi o de Jason Carter, que apresentou o vídeo da assembleia onde Coleman humilhou Maya na frente de toda a escola. Aqui está a prova de que o diretor Coleman usou seu poder para humilhar um aluno, disse Jason calmamente, projetando o vídeo em uma tela gigante. A sala irrompeu em murmúrios e exclamações. Coleman mordeu o lábio, sem conseguir encontrar uma palavra. O conselho o encarava com severidade e impassibilidade. Em seguida vieram os depoimentos dos alunos. Ele me fez sentir inútil por causa da cor da minha pele. Ele humilhou meus amigos na frente da turma inteira, sem qualquer justificativa. Eu tinha medo de falar, porque ninguém queria se opor a ele, até Maya chegar. Cada palavra pesava sobre Coleman como um martelo. Até mesmo os professores que antes o apoiavam ou o ignoravam permaneceram em silêncio, cientes de que a verdade não podia mais ser suprimida. Finalmente chegou a vez de Maya Johnson. Ela avançou calmamente, com as costas eretas e os olhos claros. Não vim aqui para me vingar, disse ela com firmeza, sua voz ecoando pela sala. Vim para que ninguém mais tenha que sofrer o que eu sofri. Toda humilhação, todo insulto, toda injustiça não podem mais ser ignorados. Esta escola merece mais. E você, Sr. Coleman, deve responder por seus atos. Um silêncio respeitoso se instalou. Até mesmo alguns alunos que inicialmente duvidaram dela ficaram impressionados com sua coragem e compostura. Coleman tentou responder, justificar suas ações, mas cada palavra soou falsa. O conselho já havia analisado as provas, e a opinião pública estava se voltando contra ele. Pela primeira vez, ele sentiu o que significava ser impotente diante de alguém que se recusava a ceder ao medo. Ao final da sessão, o presidente do conselho declarou: Richard Coleman será suspenso permanentemente e estará sujeito a uma investigação completa sobre suas práticas. Esta academia jamais tolerará tal humilhação novamente. Maya respirou fundo, sentindo o peso de semanas de angústia e medo se dissipar. Seus aliados, Ethan e Chloe, trocaram um sorriso cúmplice com ela. A batalha ainda não havia terminado completamente, mas a vitória simbólica havia sido conquistada. Pela primeira vez, Coleman compreendeu que havia subestimado uma aluna e ignorado o poder de uma verdade que não podia ser escondida. E Maya percebeu que acabará de transformar o medo em poder e o silêncio em justiça. Algumas semanas após o julgamento do Conselho de Administração, o clima em Academia Stoneman tudo havia mudado. O nome Richard Coleman, antes sinônimo de medo e disciplina implacável, agora estava associado à humilhação e à derrota. Até os alunos mais tímidos falavam abertamente sobre seu comportamento, sem medo. Enquanto isso, Coleman havia sido suspenso e enfrentava uma investigação oficial que poderia lhe custar o emprego definitivamente. Suas tentativas de retomar o controle haviam fracassado. Todos os professores, todos os pais, todos os alunos agora estavam cientes de seus abusos.
Naquele dia, Maia entrou na sala de estudos principal. Todos os olhares se voltaram para ela com respeito e admiração, não mais com desprezo ou curiosidade. Ethan e Chloe a esperavam em sua mesa de sempre. Então disse Ethan com um sorriso, como é se sentir uma lenda de Sotonimonte? Maia riu baixinho, balançando a cabeça. Eu apenas disse a verdade. Mas, sim, é bom ver que a justiça pode prevalecer. Chloe, por sua vez, colocou a mão no ombro dele. Você mudou esta escola, Maia. Não apenas para você mesma, mas para todos que tinham medo de se manifestar. Maia sorriu, mas sua mente permaneceu lúcida. Ela sabia que a luta contra a injustiça nunca terminaria de verdade, mas ela havia desferido o primeiro grande golpe. Na sala do diretor, Coleman olhava em silêncio pela janela. Seu poder estava destruído, sua autoridade completamente arrasada. Cada humilhação que ele havia infligido agora era de conhecimento público, e ele sabia que seu nome seria manchado para sempre por essa derrota. Pela primeira vez na vida, ele havia se deparado com alguém que não conseguia intimidar. Poucos dias depois, o conselho anunciou a nomeação de um novo diretor. A decisão foi clara. A ênfase seria na igualdade, no respeito e na justiça para todos os alunos. Maia, por sua vez, foi oficialmente parabenizada diante de toda a escola por sua coragem e integridade. Alunos que antes a ignoravam ou zombavam dela a aplaudiram. Até mesmo Tyler Brooks, que antes a atormentava em sala de aula, curvou a cabeça e murmurou um sincero desculpe. Maia estava entre seus camaradas, consciente de que aquela não era apenas sua vitória pessoal. Era uma vitória para todos aqueles que haviam sido silenciados, para todos aqueles que haviam sido injustamente humilhados. Ela havia provado que a verdade, a coragem e a perseverança podiam derrubar até mesmo o tirano mais poderoso. E enquanto observava a escola recuperar uma atmosfera de respeito e justiça, Maia compreendeu que cada humilhação, cada medo, cada luta a havia fortalecido. Ela chegará como uma aluna silenciosa e intimidada, mas partirá como um símbolo de força diante da injustiça.